Pronto, já está gravando, podem começar quando quiserem. Obrigado, Ana Carolina, né? Tá falando. Isso. Vou ligar minha câmera aqui. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Opa, agora estou me vendo aqui. Espero que estejam todos bem, né? Essa atividade aqui é uma roda de conversa. Então, a ideia aqui é que a gente converse, né? Literalmente a gente converse. Eu e a Ana Clara, né? Eu sou o professor Alexander, eu sou coordenador do projeto de extensão Direitos Humanos em Educação e Direitos Humanos, Debate Necessário, e a Ana Clara Osório é bolsista do projeto. Então, a nossa ideia aqui é que a gente estimule aqui o debate, né, as falas de vocês, e isso aqui é uma roda de conversa, ou seja, a ideia é que todos falem um pouquinho, né, dividam conosco experiências, impressões, ideias sobre os temas que a gente vai colocar aqui. Né? E o nosso foco aqui é falar um pouco sobre os direitos humanos no Brasil contemporâneo, né, em 2021. A Ana preparou um slide, mais uma coisa mais didática para a gente ter um contato aqui inicial. Eu vou compartilhar ele aqui. Não está em PDF. Espera aí, deixa eu compartilhar de uma forma diferente. Deixa eu colocar ele aqui no modo de apresentação. Professor, se você não conseguir, eu posso compartilhar direto do site que eu fiz, que fica em tela cheia. Tá. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Acho que agora melhorou, né? Tá. Então, pessoal, a ideia é um pouco... Eu queria primeiro que quem quisesse aí se apresentasse para a gente, falasse de onde fala, né? Qual a turma, qual a unidade do Cefet, já que a gente nessa modalidade aqui remota, a gente tem a possibilidade de receber pessoas de várias unidades. Então, quem quisesse aí se apresentar, é muito bem-vindo. Então, se alguém quiser começar... Eu vou começar, né, para ir encorajando o pessoal, né? Como vocês já devem me conhecer, né? Quem já conhece o projeto, eu sou a Ana Clara. Eu sou aluna da Trestel, né, daqui do campus de Nova Iguaçu. E a gente vai dando continuidade a esse projeto, né? Que já está acontecendo desde 2019. Agora, Vivian... Oi, bom levantou dia. lá. Não pode Isso. falar. Meu nome é Vivian, eu sou da 3AED do Maracanã. Obrigado, Vivian, pela presença aí. Rodrigo falou no chat aqui. Rodrigo é nosso monitor de Sociologia, Nova Iguaçu.
posso falar. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou do campus Petrópolis e faço faculdade de turismo. Bem-vinda, Ana Carolina. Obrigado Obrigada. pela presença. Aqui, A Isabelle da Dostel também falou aí no chat, do Nova Iguaçu. Professor André Couto do Maracanã, de História. Meu André, nome é bem-vindo. Stephanie, sou de telecomunicações do Cefet de Nova Iguaçu. Oi, Stephanie. Bem-vinda. Mais alguém quer se apresentar? Ó, temos aqui uma convidada, a Vitória, do campus Maria da Graça. Curso de manutenção automotiva. Bem-vinda. Legal, que a gente tem gente de bastante campus aqui, né? Legal, né? Uhum. Muito bem, pessoal. Então, se mais alguém quiser se apresentar depois, fiquem à vontade. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Dá pra ver sim. Tá. Então, a nossa ideia aqui, pessoal, nessa roda de conversa, é a gente fazer uma análise da situação dos direitos humanos durante o ano 2021 aí, né, no Brasil. Aqui a Gabriela também se apresentou, bem-vinda. Maria da Graça também. E a ideia primeiro é a gente pensar um pouco, né, num estado geral, né, primeiro o que são, né, os direitos humanos. Direitos humanos são aqueles direitos fundamentais, né, à vida, né, à dignidade humana. E eles foram reconhecidos, né, digamos assim, de uma forma mais ampla depois da Segunda Guerra Mundial, né, pela ONU, com os horrores da guerra, né. A ONU é uma organização internacional, né, de cooperação internacional criada no pós-guerra, né, no final da década de 40, e é promulgado a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, direitos humanos eles estão relacionados a essa noção aí, né, de que certos direitos básicos são universais, né, indivisíveis para todos os seres humanos. Então, a gente queria conversar um pouquinho, né, nessa manhã de hoje com vocês sobre como que está, né, os direitos humanos no Brasil contemporâneo, né? Se a gente está numa situação confortável ou não. Então, a primeira questão é essa, né? Os direitos humanos são os direitos básicos, né, de todos os seres humanos, são direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, difusos e coletivos, né? Então, os direitos humanos são direitos bastante gerais, né? Quando a gente estuda lá a cidadania, que a gente estuda que são direitos, cidadania geralmente, né, apresentada como direitos civis, políticos e sociais, os direitos humanos eles perpassam, né, essa divisão. Ana, quer falar alguma coisa? Eu tenho mais coisa para falar sobre os próximos pontos. Que você já resumiu tudo. Ok. Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, eu acho que a primeira questão aí mais... Ô, Thiago, também aqui, bem-vindo. Também do curso Maria da Graça. Pessoal aí da manutenção automotiva da Maria da Graça comparecendo aí, prestigiando nosso evento, agradeço. O primeiro ponto, né, é a questão da crise sanitária, né? Então a gente tem, né, uma crise sanitária aí desde 2020, né, quando começou aí a pandemia do coronavírus em março, abril, né, do ano passado.
E a gente tem uma situação bastante complicada, né, no que diz respeito aos direitos, em consequência dessa crise sanitária que nós estamos enfrentando aí. Clara, quer falar? Então, eu vou ler aqui o que está escrito no slide e depois eu vou fazer um comentário. Deixa eu só colocar em tela cheia aqui para ficar mais fácil. Pronto. A crise sanitária. A pandemia do Covid-19 está sendo a maior crise sanitária hospitalar enfrentada pelo Brasil e por outras partes do mundo também. A Covid-19 encontrou o país em uma situação econômica preocupante, baixo crescimento econômico, taxa de crescimento de 1% nos últimos 3 anos, né, o que é bem pouco, altas taxas de desemprego, 13,19% em 2020, segundo informações do IBGE, contas públicas fragilizadas e famílias endividadas. O isolamento social exigido para evitar a propagação do vírus levou micro e pequenas empresas a terem dificuldades em seus fluxos de caixa. Os funcionários foram obrigados a parar suas atividades, muitas vezes com queda nos salários e rendas. Estimam-se perdas mensais decorrentes do isolamento social de 54 bilhões de renda dos trabalhadores por conta própria, informais, empregados e em desalento. Assim, a vulnerabilidade socioeconômica das famílias brasileiras, que já era grande, aumentou significativamente na pandemia. Esse textinho eu tirei de um caderno de saúde pública que eu encontrei no site da Fiocruz. Então, acho que vocês já podem começar a pensar um pouquinho o que mudou em relação a relações sociais mesmo na vida de vocês. Tipo, vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos, que enfrentou dificuldades nesse período da pandemia, que lidou com desemprego, né? Pode ser alguém que vocês conheçam ou vocês mesmos. Gostaria que alguém sentia vontade, desse um exemplo no chat ou abrisse o microfone para falar. Pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Né? Como afetou a nossa vida tanto de perto. E aí, pessoal, fiquem à vontade aí para falar a percepção de vocês, né? Como é que vocês acham que a situação geral da pandemia afetou o nosso acesso aos direitos básicos, né? Principalmente o direito à saúde, né? Que é o mais afetado aí. Alguém tem alguma experiência que queria compartilhar? Como é que está sendo isso aí para vocês? Quem tiver vergonha de abrir o microfone pode ficar à vontade no chat mesmo, tá, galera? Isso aí, gente. Aqui, ó. A Isabela tá falando aqui que muitas pessoas, né, que ela conhece que passaram por isso. E a empresa, né, do pai dela faliu e a vida mudou muito, né? Então, a gente teve muitas dificuldades econômicas, né? E essas dificuldades econômicas, né, principalmente para quem já está em situação de vulnerabilidade, né, ela agrava ainda mais as condições de vida das pessoas. Então, no Brasil, a gente tem experimentado aí, nos últimos meses, né, uma crise econômica que é decorrente, é bem complexa, né? É decorrente de várias variáveis aí, mas, obviamente, ela tem relação com a pandemia, né? Tudo bem que o Brasil não estava vindo num período economicamente muito saudável, né? A gente tem desde 2015 aí problemas econômicos graves, mas a pandemia derrubou ainda mais. Eu vou dar um exemplo mesmo da minha família, né? Que tem, já que o pessoal tá meio tímido. Teve pessoas na minha família que ficaram desempregadas e precisaram começar a trabalhar de forma autônoma. Aqui, ó, a Caroline, ela disse aqui no chat que devido à superlotação dos hospitais, né, pela Covid, muitos outros casos de doenças ficaram sem atendimento, mesmo sendo emergências, né? Então, a gente teve no pico da pandemia, inclusive, pessoas que não conseguiam atendimento básico, né, porque os hospitais estavam superlotados, principalmente nos casos mais graves, né? A gente teve
durante alguns meses aí uma lotação das UTIs, por exemplo. O Lucas colocou aqui que a família dele tinha grande parte da renda, né, alugando coisas, né? Imagino que sejam imóveis, não sei. Mas com a pandemia muita gente deixou de alugar por falta de dinheiro, né? Exatamente. A Vivian falou aqui do desemprego. Vivian levantou a mão, pode falar, Vivian. Só para complementar essa questão, é que o desemprego ele já é muito alto no Brasil, mas com a pandemia ele aumentou num nível absurdo. E aí você vê pessoas que, por exemplo, que não estavam fichadas, né? Tipo ambulante de trem, e aí na pandemia não conseguia trabalhar porque não podia andar no trem, né, para vender as coisas. Então acabou que esse direito ao básico não tinha mais, porque junto a esse desemprego também teve um aumento do preço de tudo, que é bizarro. Você olha o preço das coisas do mercado de 2019, parece ser uma utopia, porque as coisas chegam a ser metade do que são hoje em dia. Então, essa coisa do mínimo a gente não tem mais. Né, a situação econômica é muito grave, né, e ela tem afetado direitos básicos, né, como as pessoas estão tendo dificuldade de acesso a uma alimentação saudável, né? Então, por exemplo, a carne, né, ficou muito cara, então as pessoas estão substituindo a dietas e muitas pessoas estão com problemas para comprar o básico mesmo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do auxílio emergencial também, que ele foi muito importante. A Stephanie, né, colocou aqui que ela mora perto de uma favela e toda vez que tinha que passar, o número de pessoas virando lixo, através de número de crianças, perdão, revirando lixo através de comida aumentou muito em relação aos tempos antes da pandemia, né? E na família dela também foram atingidos pelo desemprego. O Rodrigo colocou aqui que a mãe dele participa de uma ONG que prestava assistência para uma comunidade, só que a ONG teve que cessar as atividades, imagino por causa da crise. A Milena está destacando aqui a questão da inflação, né? A inflação e essa inflação que a gente está assistindo hoje, né, é uma inflação também muito perversa, porque ela é principalmente uma inflação de alimentos, né, que afeta muito mais as pessoas de baixa renda, né? O André levantou a mão. André, pode falar aí, por favor. Pessoal, bom dia. Eu queria também parabenizar pela iniciativa aqui, né, desse tema tão necessário para a gente discutir. Eu coloquei no chat aqui, mas outras pessoas devem ter entrado. Eu sou o professor André Couto, colega do Alexander, na área de História, né, e do campus Maracanã. Eu não vou falar muito para não atrapalhar, não. Eu só queria, assim, já que a gente está falando de crise sanitária, eu queria só que é importante também a gente entender que a crise sanitária, ela é uma coisa meio óbvia, ela foi uma bomba dentro do sistema público único de saúde, né? Porque não só a gente pensa assim, nos mais de 600 mil pessoas que morreram e as outras que foram atendidas e passaram pelo sistema público nesse período, mas eu fico imaginando também a quantidade de pessoas que morreram porque continuaram doentes por outros motivos, né? E o sistema público sofreu um choque. Então, é uma coisa que eu não vi tantos estudos sobre isso, né? Pensar nisso, né? Ou seja, a população que tem direito à saúde pública, ela também foi abalada não só pelo Covid, mas por tudo o que continua acontecendo no dia a dia, né? As emergências, outras doenças, etc. e tal, e as pessoas não puderam cuidar da sua saúde. E muitos morreram por causa disso, né? Porque o sistema estava de gente por Covid, né? Então, o quanto esse debate é extremamente necessário, e mais uma vez eu parabenizo a todo mundo aí. E eu só vou pedir desculpas, eu já falei com o Alexander ontem, às 11 tem que sair uma consulta médica, e aí eu queria pelo menos participar, mesmo que brevemente, aqui do debate com vocês. É isso. Obrigado. Muito obrigada pela participação, professor André. Agora eu vou ler os próximos comentários do chat.
O Marcelo falou, na minha vida afetou muito. É meu segundo ano tentando fazer o ensino médio no Cefet, porque no ano passado as empresas de internet simplesmente passaram a remover suas linhas da área de risco. E até hoje estamos sem internet cabeada, usando internet por satélite, que é horrível por sinal. Já tinha parado um ano da minha vida para poder entrar no Cefet, fiquei mais um ano parado por conta disso, fora a situação financeira, mas isso mudou para todos. Então, a gente vai entrar nesse assunto da educação daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai retomar esse seu relato. Aí a Juliana falou assim, nessa pandemia, minha cunhada trabalhou numa empresa por 2 meses e já foi mandada embora. E o meu pai foi exonerado da prefeitura e só agora voltou a trabalhar. Viemos sofrendo mudanças nas nossas finanças desde 2019, ou seja, a pandemia só evidenciou essas questões. A Isabelle comentou aqui que também tive problema na internet. Não, pessoal, acho que a gente pode ir passando para o próximo slide. Eu só queria... Tem mais algum comentário? Eu só queria, em cima do que o professor André falou, né, pensar um pouco da questão do próprio direito à saúde, né, no Brasil. A gente teve um problema muito grave no acesso à saúde, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, né? Então a gente tem aí a CPI da Covid, por exemplo, né, nos mostrou aí problemas com planos de saúde, né? Como que alguns planos de saúde trataram, né, as pessoas como meras mercadorias, né? E isso é uma questão, acho que importante também para a gente refletir, né, sobre o quanto que o direito à saúde, que é um direito que no Brasil, né, é constitucional, né, a gente tem um sistema público de saúde universal, então a saúde pública no Brasil é um direito constitucional garantido para todos, e o quanto que essa situação de calamidade ela impactou, né, nesse direito básico aí da saúde. Então isso é uma questão importante, eu acho, para a gente pensar. A Isabelle aqui falou que teve o mesmo problema da internet. O Rodrigo comentou aqui sobre um vídeo do canal Meteoro, né, no YouTube, sobre as inflações. E a maioria das inflações são sobre produtos básicos, né, que atinge a classe trabalhadora. A gente vê aí, né, o quilo do arroz caríssimo, feijão, óleo, R$17, que antes era 8, né? Hoje de manhã, antes daqui dessa atividade, eu fui no mercado, que eu tinha que comprar um negocinho aqui para casa, e eu vi, né, essa experiência aí que a gente relata. Eu acabei de passar hoje agora. Eu comprei um pedaço de carne, né, comprei óleo e tal, e assim, uma compra muito pequena, um valor bem alto, né? Então, como que até uma palavra que estava meio fora de moda, chamada caristia, tá voltando, né, à tona. Então, é muito impactante isso, né? Essas experiências têm sido bastante comuns aí, eu acho que na vivência de todo mundo. O Rodrigo falou, hoje em dia, se tem churrascaria barata aberta, é lavagem de dinheiro, porque é insustentável, né? É verdade. Falar um pouquinho aqui sobre a pobreza, então. Ana, fala aí um pouquinho do slide. Então, eu fiz uma pesquisa, né, pra gente comparar a pobreza antes da pandemia com a pobreza durante a pandemia, né, porque ela ainda não acabou. Aí eu peguei dados de 2019, né, o ano anterior, que a população de pobres, né, estava em 24,7% da população, e a extrema pobreza em 6,4% da população, que representa 13 milhões de pessoas. Que tem que levar em consideração também, né, que o país já estava indo para uma crise que se agravou durante a pandemia, né, uma crise econômica. Aí depois eu coloquei assim, existiu no Brasil entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Então, eu não achei um dado que
englobasse 2020 inteiro, né? Sempre era, como teve muitas mudanças, né, ao longo do ano e tal, a crise foi se agravando, sempre eram dados, assim, de certos meses até certos meses. Aí o dado mais preciso que eu achei foi esse daí, que comparava entre agosto de 2020 a fevereiro de 2021, né, começo desse ano. Que cerca de 17 milhões de pessoas voltaram à pobreza, passando de 9,5 milhões da população para 27,2 milhões em fevereiro. Esse número aí de pessoas, você vê que deu uma diminuída. Deu de 6,4 da população para 4,5 da população. Por que deu essa diminuída? A gente teve o auxílio emergencial, que, se eu não me engano, ele foi acho que de R$500, depois ele diminuiu para 200, não foi? O auxílio? É. O auxílio foi R$600, né? Ele foi 600 e para mulheres que tinham filhos, né, que eram chefes de famílias, era 1.200. Só que agora tá 150 e as mulheres que são chefes de família ganham 375, se eu não me engano. Obrigada pela informação. Vale lembrar que o auxílio, né, inicialmente a proposta do governo federal era um auxílio de R$200. Né? Sim, depois de muita briga lá dentro aumentou, né? O Congresso, né, que lutou lá e tal, teve toda uma disputa lá política, e o Congresso é que conseguiu aprovar, né, esse auxílio de R$600, que durou, se eu não me engano, até dezembro, né? Isso. E depois ele foi suspenso, aí voltou, mas com um valor bem menor, né, como a gente citou aí. Eu queria falar um pouquinho, tecnicamente, sobre a questão da pobreza, né? O que é a pobreza absoluta, pessoal? A gente tem alguns dados sobre isso. Então, por exemplo, a ONU, ela fala que a pobreza absoluta é uma condição caracterizada por uma grave privação de necessidades humanas básicas, como alimentação, água potável, né? E um dos indicadores é a ingestão de calorias, né? Então, a dieta aí, média, né, das pessoas adultas é 2.000 calorias por dia. Então, se as pessoas estão ingerindo menos calorias que isso, não porque fazem dieta, obviamente, né, mas por falta, né, de condições, isso também é um índice de pobreza, né? Então a gente tem linhas de pobreza. O Banco Mundial ele vai definir a pobreza extrema como alguém que vive com menos de $1 por dia, e a pobreza moderada entre $1 e $2 por dia. Isso é a pobreza absoluta. Então, essa coisa aí da linha da pobreza, né, que a gente vê aí, isso tem a ver com esses conceitos, né? No Brasil, acho que a Ana Clara, se não me engano, colocou que são R$200, né, por mês, por pessoa, não é isso? Isso, esses dados aí comparam a linha da extrema pobreza, quem vive, se eu não me engano, eu não lembro se é 150 ou se é R$200, mas é algo assim, quem vive com menos desse valor por mês, que dá mais ou menos um pouco por dia. Então teve vários estudos aí que mostram, né, o impacto que o auxílio emergencial teve para conter ainda mais essa crise, né, social e econômica que a gente teve. Então, quando o auxílio foi retirado, o índice de pessoas, né, nessa faixa de pobreza ele triplicou, não foi isso? Foi isso sim, passou de 9,5 milhões para 27,2 milhões. E vale lembrar também que quando o auxílio emergencial foi cortado, o Bolsa Família voltou. Porém, os critérios do Bolsa Família não são os mesmos critérios para você ter o auxílio emergencial. Ou seja, muitas pessoas que estavam contando com o auxílio emergencial, né, pessoas que estavam lidando com desemprego, com os impactos, né, da crise da pandemia, não puderam ter o Bolsa Família, né, que dá prioridade para quem tem filhos, e basicamente triplicou o número de pessoas em situação de extrema pobreza, como a gente pode ver aí. Esqueci de colocar, mas esses dados eu peguei da Fundação Getúlio Vargas. Então, isso mostra como é que é importante, né, a ação dos estados, né, do Estado Nacional, para conter a questão da pobreza absoluta, né? Então, no Brasil, por exemplo, muito se debateu. Um abraço, André. Muito obrigado pela presença aí. Muito se debateu, né, sobre
a permanência do auxílio emergencial, né? O quanto que isso, claro que o auxílio emergencial ele tem um impacto fiscal muito grande, né? A nossa situação fiscal no Brasil é uma situação muito complicada, né, de arrecadação de impostos, né, esse balanço aí. Então, só que ele tem o auxílio emergencial ele tem um impacto social muito grande, né? Então, só a existência dele durante alguns meses foi capaz de tirar milhões de pessoas da linha da pobreza, né? Isso que significa na prática, né? Que as pessoas puderam consumir alimentos, né? Que sem esse auxílio simplesmente as pessoas não têm acesso a isso. Então, e aí a gente ainda tem aí, né, nos últimos meses, um agravamento da inflação, né, que penaliza bastante. Então, é algo que eu acho que todo mundo aí está vivendo aí no dia a dia, né? A gente tem aí nos últimos 12 meses, segundo a própria Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, um acúmulo aí de inflação em torno de 10%, né, nos últimos 12 meses, algo que não se via desde 1994, que foi quando o Plano Real foi implantado, e eu acredito que a maioria de vocês aqui nem era nascido, né? Então, eu era criança, né, quando o Plano Real foi implantado. Quando criança, eu convivi com a inflação alta, mas a geração de vocês não chegou a vivenciar isso. Talvez seja a maior inflação que vocês já tenham vivenciado na vida de vocês. E aí, pessoal, alguém quer compartilhar alguma experiência, ou então alguém quer falar um pouco sobre a percepção que teve sobre essa questão aí da pobreza e como ela afeta os nossos direitos fundamentais? Fiquem à vontade aí, gente. Assim, por enquanto que ninguém ainda levanta a mão, ninguém fala no chat, gostaria de fazer um comentário, né? Tipo, a gente tem que pensar naquelas pessoas que não pararam de trabalhar. Que tem pessoas que pararam de trabalhar por causa do isolamento social e foram afetadas, né? Muitas pessoas foram mandadas embora e tudo mais. E tem aquelas pessoas que nem tiveram o acesso ao isolamento social, né? Ou então aquele pessoal que nos 15 dias de março pararam e depois tiveram que voltar a trabalhar. Essas pessoas estão mais expostas ao vírus do que o pessoal que conseguiu, né, cumprir o isolamento social. E aí, além da pessoa estar lidando com uma crise sanitária e tal, que é as pessoas que não puderam parar de trabalhar, são as pessoas das camadas mais populares da população. Não populares da população foi engraçado, mas, enfim, as pessoas das camadas mais populares. E, além delas estarem lidando com dificuldades financeiras, elas ficaram mais expostas ao vírus. Ou seja, aquela pessoa não teve a oportunidade, não teve o direito, né? Que, querendo ou não, o isolamento social meio que virou um direito humano, né? Para a pessoa se proteger do vírus. A pessoa não teve esse direito humano que todo mundo deveria ter. Isso é importante, né? O quanto que as pessoas puderam se proteger, né, do vírus. Então, muitas pessoas que têm trabalhos, né, sem garantias, aí, trabalhos da formalidade, né, não puderam simplesmente se dar o luxo de ter um mínimo de isolamento social, porque as pessoas tinham que trabalhar, né? Muitas das vezes em condições bem ruins, né? Trabalho na rua e tal. Então o debate está aberto, gente. Vocês podem, por gentileza, fazer comentários aí. Fiquem à vontade. Aqui, a Stephanie falou que o padrasto dela foi linha de frente quando a pandemia começou. Ele trabalhava na saúde, trabalha na saúde, e o medo da infecção era muito presente, né? Então, de fato, né, as pessoas que trabalhavam na linha de frente do combate ao vírus tinham esse temor aí, né? Inclusive, relatos, né, de condições de trabalho dos profissionais de saúde, né? Muitos profissionais não tinham, né, EPI, né, que são os equipamentos de proteção, né, individual, não eram fornecidos. Então, muitas das vezes eles tinham que adquirir por conta própria, né? Então,
Então é bem complicado isso. Vivian, por favor. Eu tenho uma prima que ela é técnica de enfermagem aqui num hospital de Santa Cruz. É um hospital particular, só que ele foi um hospital de referência, né? Lá no iniciozinho da Covid, quando tinha muitos Semeru, não? casos. Semeru, isso. Sei, Não, é Semeru, acho que é do lado da Semeru. Memorial, é Memorial. Ah, tá, do ladinho. Isso. Aí, lá eles não forneciam EPIs para os profissionais. A minha prima comprava máscara, né? E os EPIs aquele coletezinho, né, que eles colocam por cima do jaleco, não tinha também. Então, e quando ela pegou Covid, ela ficou um bom tempo arriada e foi ela e foi um monte de profissionais da saúde também que ficaram assim, e era algo muito preocupante, né? Porque vivia com esse medo. Você tem que cumprir a sua obrigação de você cuidar de alguém que está doente, só que ao mesmo tempo, aquele cuidado que você também merece, não tem. Aí é muito difícil. É muito complicado, né? Que o pessoal da saúde precisou estar até hoje, muitos passando por ter que trabalhar em condições precárias, né? Porque quem está na linha de frente do vírus tem que ter mais proteção do que qualquer um, né? Tem que ter o equipamento necessário, porque você vê aí muitos profissionais da saúde perderam a vida trabalhando em condições precárias. Eu esqueci de pegar esse dado. Eu, por exemplo, todos os profissionais de saúde que eu conheço, que trabalham, né, que trabalharam em hospital e tal, todos pegaram Covid. Uhum. Todos que eu conheço pegaram. Bom, pessoal, aqui no chat, uma informação aqui importante, tem um link aqui da lista de presença. Então, por favor, cliquem aí no link, preencham, que aí vocês têm o certificado de participação, emitido aqui pelo Departamento de Extensão. E aí, pessoal, mais Isso alguém? que o Rodrigo falou agora é muito importante. Ele colocou assim, isso sem contar os profissionais da saúde demitidos depois que os hospitais diminuíram a carga de trabalho, né? Eu, inclusive, até vi uma foto esses dias. Agora, eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas era de uma enfermeira, assim, no corredor do hospital. Ela fazia alguma crítica, cara, agora eu esqueci. Mas ela falava alguma coisa sobre isso que o Rodrigo falou. Eu vou procurar, eu vou colocar aqui no chat, um momento. Eu lembro, ela fala que nós éramos considerados heróis e agora nós estamos sendo demitidos. É isso mesmo. Obrigada, Stephanie. Aqui, o Marcelo colocou que a irmã dele é técnica em enfermagem e até no seu estágio ela precisou comprar as máscaras, né? O Rodrigo, ele está concluindo aí o técnico de enfermagem no Cefet, né? Unidade Nova Iguaçu, e ele não conseguiu fazer o estágio por causa da pandemia, não foi, Rodrigo? Então ele está há mais de um ano aí esperando, né? A questão aí da oportunidade de fazer o estágio para concluir aí, né, o ensino médio, que na enfermagem o estágio obrigatoriamente é presencial, até por questões lá de regulação do Conselho de Enfermagem. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora da educação, né? O direito à educação, que é um direito fundamental básico, ele também foi, né, interrompido aqui. A Catiane, ela está dizendo aqui que um estudo mostra que 66% de mortos pela Covid na Grande São Paulo ganhavam menos de 3 salários mínimos. É verdade, né? Vários estudos mostram que a pandemia ela afetou de forma diferente as classes sociais, né? E como as camadas, né, mais populares, né, que estão na base da pirâmide, elas têm menos condições, né, de se proteger da pandemia, elas foram mais afetadas, né? Então, pessoas que, por exemplo, né, tem que estar na rua, né, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar durante o home office toda a pandemia, né? Mas muita gente não teve essa oportunidade, inclusive colegas professores, né, da rede privada, por exemplo, que foi a primeira, né, a voltar.
estão muito mais expostos aí, né, ao vírus do que nós aqui da rede federal, né? Então, pegando esse gancho aí, falar um pouquinho do direito à educação, né? Como que a pandemia afetou o direito à educação. Eu acho que isso aqui afetou todos nós aqui. Então, se vocês quiserem falar, a Ana tem alguma coisa para falar, e depois, se vocês quiserem falar um pouquinho. Então, eu vou dar uma lida no slide, vou fazer depois um comentário, vou contar um relato daqui de casa, né? Que minha mãe também é professora, ela trabalha na rede privada. Então, no slide eu coloquei em 6 tópicos, né? Primeiro eu botei as aulas remotas, né? Que foi o primeiro que aconteceu, que quando foi decretado, né, o isolamento social, o governo, né, as escolas particulares também, adotaram o ensino remoto, né? Que a gente fala que é o... Ai, qual é o nome? Sem ser o ensino remoto, mas é o outro que a modalidade online que já tinha antes. EAD, lembrei. EAD. Que não é o EAD, né? Porque o EAD, o ensino à distância, tem todo um preparo, os professores têm que estar mesmo adaptados, né? Eles estudam para conseguir dar aula EAD. A gente não teve o EAD, a gente teve aulas remotas e emergenciais, né? Principalmente no caso aqui do Cefet. Então, devido ao isolamento social, foi criado um modelo de aulas online remotas que foram muito adotadas e, posteriormente, tivemos as aulas híbridas, que eu vou retomar daqui a pouquinho. Aí, com as aulas remotas, a gente teve a falta de acesso e, posteriormente, uma evasão escolar. Inclusive, teve até uma roda de conversa muito interessante sobre isso ontem no projeto do Cefet Além dos Muros. Depois eu posso compartilhar a gravação com vocês. Vou pedir o pessoal do projeto. Aí eu botei assim, apesar da adaptação para o online, muitas pessoas das camadas mais populares ficaram excluídas do ensino devido à falta de acesso à internet e aos aparelhos eletrônicos, né? Aí tem um participante, acho que foi o Marcelo, Maria da Graça, eu acho, vou procurar o comentário dele, que ele deu o relato dele aqui. Ele tinha colocado assim, na minha vida afetou-me muito, é meu segundo ano tentando fazer o ensino médio no Cefet, pois no ano passado as empresas de internet simplesmente passaram a remover suas linhas das áreas de risco, e até hoje estamos sem internet cabeada, usando internet de satélite, que ele falou que não é de boa qualidade, e ele já estava atrasado, né, quando ele entrou no Cefet, e teve que parar mais um ano, né, porque ele não conseguia ter acesso, fora a situação financeira, né. Então, muitos alunos, não só do Cefet, como de outras escolas também, da rede estadual, da rede privada, né, ficaram sem esse acesso, por causa das condições financeiras, e da falta também de suporte, né. Aqui no Cefet a gente teve um auxílio, a gente tem o auxílio de internet e teve o auxílio de dispositivos, mas mesmo assim, né, às vezes não era o suficiente, né? Eu acredito que no caso da nossa escola tenha conseguido ajudar muitas pessoas, inclusive eu fui beneficiada por esse auxílio, mas muitas pessoas não tiveram a mesma realidade, né? Aí, para o pessoal que continuou estudando, isso claramente gerou um déficit de aprendizado, que o que a gente mais vê é as pessoas falando que não estão entendendo nada na aula online, as pessoas falando que estão com dificuldades, né? Mas apesar do online ser mais complicado de entender, né, seja mais propenso à distração, querendo ou não, a gente tem o auxílio da internet, né, para realizar as atividades e, pelo menos no meu caso, né, que eu estou na Tristel, muitos professores não estão fazendo provas em trabalhos, que eu acredito que seja um método um pouquinho melhor, né, de avaliar nesse modelo. Aí eu coloquei assim, as condições precárias da educação brasileira durante a pandemia geraram um grande déficit de aprendizado aos estudantes, né, que você vê muita gente passando por condições financeiras ruins, né, às vezes em casa também a pessoa não tem uma boa condição de estudo, tipo, não tem um canto certo para estudar, tem que ajudar a família, às vezes a pessoa tem até que trabalhar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o caso da minha mãe, que é professora da rede privada. A minha mãe dá aula num colégio na Zona Sul, que o colégio tem um projeto para os alunos que eles dão bolsa para moradores da Rocinha, né? Então, ali ela vê a desigualdade muito clara ali na frente dela. Tem alguns alunos que, a maioria que veio da Rocinha, eles vieram de escolas públicas, estaduais. A maioria tem muita dificuldade, muitos têm que trabalhar,
e lidam com questões que a outra parte dos alunos não vê isso de perto. Eles sabem, né, por causa dos colegas, mas eles não passam por essa mesma realidade. Então, eu achei interessante pegar esse exemplo da minha mãe para comparar, né? E, além disso, né, agora retomando a questão das aulas híbridas, porque aqui no Cefet a gente não está tendo, né, mas em outras escolas é uma questão, assim, muito relevante, que os professores não tiveram a opção, né, de optar de ficar em casa ou de ir para a escola, né, eles tiveram que ir de qualquer jeito para não perder o emprego. E eu li o chat e me distraí, perdão. E, assim, a gente em casa também ficou com muito medo, porque minha mãe trabalha em 2 escolas, né, além dessa escola que eu falei que tem um projeto social, tem uma outra escola que ela trabalha também privada. E até que essa escola que tem um projeto social, ela dá um suporte interessante, né? Dá os materiais para os professores e tudo mais. Mas a outra escola, que já é uma escola de bairro, não tem suporte. A minha mãe tem que pegar do equipamento dela, inclusive o telefone dela está até ruim, porque ela tinha que usar ele para dar aula na escola. Ela tem que ficar dando aula pelo celular para o pessoal que está em casa e dando atenção para os alunos que estão na turma, né? Então, assim, além de ser prejudicial para o aprendizado dos alunos, né? Porque, querendo ou não, a atenção fica dividida, é prejudicial para o professor também. Você vê, eu devia ter pegado, eu acabei esquecendo, mas tem muitos relatos aí na internet de professores falando, né, de como, por causa do ensino híbrido, parece que a carga horária dobrou, né, porque eles têm que adaptar a aula para 2 segmentos diferentes e eles ficam muito cansados, né? Rola uma exploração muito absurda dos trabalhadores, né? Acaba que fica, talvez seja um pouco exagero, mas fica até um pouco uma escravidão moderna, né? Uma É isso, a fala que eu precarização. preparei. É uma precarização do trabalho, isso. Bom, eu queria destacar também, né? Depois eu abro aí para vocês compartilharem as experiências de vocês. Imagino que todos vocês foram afetados de alguma forma, né, por isso. Mas eu queria destacar também, né, que mais uma vez a desigualdade ela fala alto, né, na questão de como a pandemia afetou, né, esse direito básico aí que é o direito à educação, né? A maioria das pessoas que tiveram mais dificuldades com o ensino aí nesse período pandêmico foram as pessoas mais pobres, né? As escolas públicas, por exemplo, né? Algumas tiveram algum tipo de auxílio para os alunos conseguirem assistir aula de casa, outras redes não deram auxílio nenhum, né? Então simplesmente as aulas não aconteceram, né, de modo remoto, né? As aulas presenciais também a gente tem problemas, né, nas condições das escolas, né, de adaptar os espaços escolares para as necessidades, né, da pandemia, né, espaços abertos. O próprio Cefet, eu acho que vai ter problemas com isso, né? A gente não tem salas adaptadas para ventilação, né, ambientes mais arejados, né, para evitar aí a propagação do vírus. Não sei como é que vai ser quando nós voltarmos presencialmente, como é que vai estar a nossa situação. Então a gente teve problemas aí e é importante a gente pensar que os mais pobres foram os mais atingidos, né? E isso vai ter consequências muito grandes, né? Como que o Estado brasileiro e a própria sociedade brasileira, né, ignoraram o problema, né, da educação na pandemia. Cada um teve que se virar, né? Não houve uma diretriz por parte do governo federal, então as redes tiveram autonomia, mas não tiveram apoio, né? Então isso vai ter um custo social muito grande nos próximos anos, né? Por causa do descaso, né, que houve com a educação nesse período. Aqui a Caroline compartilhou aqui, né, uma fala. Por mais que seja diferente, talvez não seja muito adequado para o técnico que necessita de prática, o Cefet disponibilizou um calendário remoto e planejamento, diferente da realidade da rede estadual, em que no início lotavam os alunos de atividades, ou a rede municipal da minha cidade, que até onde pude ver não houve apoio, pois os materiais impressos não suprem a explicação do professor. Então teve muito esse problema, né? As redes que já são redes subfinanciadas, né, com problemas estruturais graves, a gente não teve apoio, né?
por parte do Ministério da Educação, por exemplo, ou de outros, né, setores, para que o problema fosse diminuído. Então, isso vai ter consequências grandes, né? Então, quem quiser compartilhar alguma experiência, fica à vontade. E assim, só mais um comentário, enquanto o pessoal ainda não fala mais de nada. Eu acho que o mais adequado para quando ocorrer a volta presencial é ter um preparamento mesmo, porque a pandemia mudou a realidade de muitas pessoas, de muitas famílias. E muitas pessoas, né, acabam no ensino remoto, acabam só, tipo, fazendo as atividades e tal, mas a pessoa não tá entendendo, né? Fica até um pouco aquilo do conhecimento mecânico, né? Da pessoa olhar ali, consultar para a prova, mas não absorver, né? Então, acaba, né, fica bem um conhecimento bem tradicional, né? Que a pessoa só aplica ali na prova e, devido às condições, acaba nem conseguindo aplicar em nada, né? Mas na vida dela. Então, o adequado é as escolas, né, fazerem uma preparação mesmo para quando voltar. Acredito que ano que vem a maioria das escolas, principalmente privadas, já tirem o ensino híbrido, já coloquem tudo presencial. Inclusive, eu não sei se são em todas as escolas, mas eu fiquei sabendo que algumas escolas particulares não, algumas escolas da rede estadual já vão voltar todo mundo a partir de segunda-feira, né, dia 25. Verdade. E aí, eu tava conversando com uma colega minha, que ela estuda na rede estadual, que a escola dela vai voltar. Ela tá preocupada porque a maioria dos adolescentes ainda não tomou a segunda dose e muitos ainda não tomaram a primeira. Então, assim, né, as pessoas ainda não tomaram a vacina, né, a vacinação não está completa. Tem muitos professores, né, que são grupo de risco, que não... E como a gente sabe, né, a gente gostaria muito que tivesse, mas a gente sabe que não vai ter. Aquelas condições, assim, realmente, né, a escola ter o calorejado e tudo mais. E, assim, acaba que muitas pessoas também não vão respeitar o isolamento. Então, a gente ficou preocupado, né, com os casos, porque se a gente vê, por exemplo, voltando agora ao exemplo da escola da minha mãe, já tiveram muitos casos de Covid ali que foram abafados para não ter que parar as aulas, para não preocupar os pais. E é uma situação muito preocupante mesmo. Agora a Caroline, né, colocou outro comentário. Em relação ao retorno, outra questão que interfere muito é a falta do auxílio que foi cortado e ajudava muitos com o transporte e alimentação da escola. Isso é muito verdade. É verdade, gente, ainda tem essa questão. Tem o auxílio, né? Ainda, que a gente esqueceu de comentar. Não, e uma outra questão também importante, né, que nas escolas, principalmente das redes municipais, né, que tem como alvo aí as crianças, né, do ensino fundamental, muitas dessas redes eram redes integrais, né? Então as crianças, a maior parte da alimentação dessas crianças era na escola, né? E com a interrupção das aulas, né, e um não planejamento de auxílio a essas pessoas, as crianças pararam de ter essa alimentação adequada que tinham na escola, até porque boa parte dessas crianças vivem em famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Então não houve nenhum tipo de preocupação, né, com essas crianças que estavam, né, na escola e que tinham a sua alimentação básica na escola. Então isso é um problema também. Eu acho que a gente vai ter consequências aí tirando na questão da saúde, né, a questão das pessoas que faleceram, né? Eu acho que o outro campo que vai ter consequências aí durante muitos anos no Brasil, nessa pandemia, vai ser o campo da educação. E assim, agora trazendo outra questão também. Tem a questão do Enem, né? Que ano passado ele foi adiado, ocorreu no começo desse ano, e o Enem desse ano que vai ocorrer mesmo daqui a exatamente um mês, né? No dia 21 de novembro vai ser o primeiro dia da prova. E aí a gente vê muitas pessoas que não conseguiram se preparar para a prova, e a gente vê, já é assim, esperado que os próximos anos essa questão da pandemia vai influenciar muito no ingresso das pessoas à universidade.
principalmente a universidade pública, né? Porque a gente tem as cotas e tudo mais, mas mesmo assim continua sendo muito desigual, né? Continua sendo mais difícil para as pessoas que não tiveram uma educação completa concorrer com as pessoas que vieram de escola particular e tal, daqueles cursinhos. Mesmo que tenha as cotas, ainda assim a gente vê uma desigualdade muito grande no ingresso, né, dessas pessoas. Até a questão da fraudação de cotas, né? Que também acho que não vale tanto entrar aqui. Mas a gente vai ver uma desigualdade muito grande novamente nas universidades, nesse ingresso. Porque, assim, a prova não foi adaptada, né? Apesar desse momento, né, de colapso praticamente na educação no país todo, a prova não foi adaptada, está acontecendo nas mesmas condições que acontecia antes da pandemia, né? Que ainda acredito que não era, assim, adequado, né, o jeito, mas vai continuar a prova acontecendo do jeito que acontecia antes, como se nada tivesse acontecido. Então, isso com certeza vai gerar resultados, né, que não vão ser bons para as pessoas de classes mais baixas. Não tem essa questão também do o Enem, né? Parece que ele teve uma diminuição aí no número de inscritos, principalmente por causa da questão da gratuidade, né, do Enem, que foi diminuída, foi cortada, depois voltou, mas diminuiu. E estudos aí mostram que boa parte dessas pessoas, né, que deixaram de fazer são das camadas populares, né? Então a gente vai ter um acesso aí mais elitista, né, nas instituições de ensino superior, inclusive o Cefet. Não sei se alguém aqui é da graduação, acho que tem alguém aí que entrou por Enem, então vamos ver universidades públicas com menos pessoas das camadas populares. E aí, pessoal, fiquem à vontade aí, temos aí mais 5 minutos, fiquem à vontade para compartilhar aí impressões, relatos, dúvidas de vocês também. Pessoal, se vocês quiserem falar mal das aulas remotas, falar mal do governo, esse é o momento, tá? Eu, por exemplo, a nossa experiência com aula remota tem sido bastante exaustiva, né? Que a gente fica muito tempo, né, preparando a aula e tal, e a gente percebe que o rendimento, né, dos alunos não é bom, né? O interesse, né, o nível, né, de acompanhamento das aulas é ruim, e a gente entende isso, né? Porque acho que está todo mundo passando pelo mesmo processo. Professor, além disso, pelo menos na minha turma funciona desse jeito, a gente cumpre mais horas por dia do que a gente cumpriria no presencial, porque a gente não está tendo 200 dias letivos, né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, 2 tempos de aula, que dá 1h40, só que na verdade por semana a gente tem mais que isso, porque além desse tempo semanal, a gente ainda tem que cumprir mais hora por conta de não ter esses 200 dias. E realmente, exaustivo eu acho que é a palavra para esse ensino remoto, que a quantidade de trabalho que eu tenho hoje nem se compara a quando eu estava lá no meu primeiro ano, em 2019. Não, e sobre essa exaustão também, eu vi o caso de algumas universidades, né, públicas, porque ano passado, né, não sei se vocês lembram, mas demoraram para adotar o ensino remoto, né, nas federais. Eu acredito que nas faculdades estaduais também. Aí, agora, a gente vê um monte de universidade colocando 3 períodos em um ano. O Cefet mesmo, a gente está assim, eu não sei como que está o calendário do ensino médio, mas eu que sou da graduação, a gente está terminando um semestre agora no final desse mês, e a gente já começa outro, acho que dia 10 de novembro. E a gente vai estudar novembro, dezembro, janeiro, tipo assim, muito cansativo. Os calendários do médio da graduação estão bem parecidos, tá, Ana Carolina? Então, nossa. Eu sei porque eu dou aula nos 2 níveis. Eu dou aula no ensino médio e dou aula na graduação. A minha turma de graduação está encerrando agora, nesse mês, as aulas, ainda tem um períodozinho de avaliação.
e depois começa, acho que não tem intervalo nenhum, né? Não sei, uma semana, não sei, de inscrição e tal. Eu acho que, tipo assim, quem não ficar de prova final, acho que a gente ainda vai ter umas 2 semanas. Mas, pelo que eu vi, os professores não vão ter quase que pausa nenhuma. É verdade. Pelo que eu vi, vai ter uma folguinha entre o Natal e o Ano Novo e depois só, acho que para no Carnaval também alguma coisa. Mas as férias mesmo só em março, né? No final de março, abril, uma coisa assim. Isso, E aí, em abril, a gente volta, provavelmente no presencial. Não sei mais nada, mas eu achei que a divisão dos períodos ficou muito ruim. Mas assim, também não tinha muito o que fazer, porque a gente ficou Sim, muito sim. atrasado, né? A verdade é que, fazendo aqui uma autocrítica, né? O Cefet ficou muito tempo sem aula, né? A gente ficou de março a outubro de 2020 sem aula nenhuma, né? Isso. Inclusive, outras faculdades, né, universidades, instituições federais já tinham começado alguns meses antes. Então, acredito que também já não estejam tão atrasados quanto a gente, né? Ainda mais nesse negócio de colocar vários períodos em um ano. Uhum. Eu falo com meus colegas, né, professores de outras universidades, de outros institutos, e cada um tá no calendário, assim, muito louco, não tem ninguém acompanhando nada, o FRJ tá de um jeito, o IF tá do outro jeito, então, assim, é bem complicado aqui. A Vivian passou a ser comum ficar 12 horas no PC, né? Verdade. Isso, e assim, quem tem PC, né? Porque tem muitos alunos que não têm PC, que tem que estudar no celular, que não é adequado. Tem essa questão também. Que o PC, pelo menos, ele é minimamente adequado para o trabalho, para a produção. E o celular, que a tela é muito pequena, não tem teclado, não é feito para isso, né? A Carolina está falando da saúde mental, né? Realmente, a saúde mental Um de todo comentário muito mundo, importante. acho que a saúde mental de todo mundo, né, foi afetada aí por isso. E sobre Sim. saúde mental, eu queria fazer também um adendo, o quanto que a nossa rede de saúde não atende à saúde mental, né? A nossa rede de atenção básica aí, no que diz respeito à saúde mental, que é tão mais importante, né, que as outras formas aí de saúde, não tem atendimento, né? Dificilmente a gente vai ter um psicólogo num posto de saúde, né? O acesso é muito difícil, então só quem tem recurso mesmo que consegue, né, tratar aí da saúde mental, né? Então, isso também é um problema muito grande. É verdade, né? Porque é uma demanda, né, que está precisando muito na sociedade atual e o sistema, né, já não está atendendo essa demanda. Né, o Kaique comentou aqui, né, que muitos alunos perdem o interesse em estudar. É isso mesmo que a gente falou da evasão, né? Muitas pessoas, além de perderem o interesse, também, né, acaba tendo que escolher entre estudar e ajudar em casa a família a colocar uma comida na mesa, né? Verdade. Inclusive tem alunos, né, meus aqui no Cefet que tem esse problema, que estão evadindo porque tem que trabalhar para ajudar em casa. A Stephanie falou aqui da saúde física também, né? Não tem espaço, dor na coluna, má postura. Eu, por exemplo, tive que comprar uma outra cadeira aqui, né, mais adequada, porque eu tive que ficar mais tempo aqui, né, no meu espaço aqui de trabalho. Né? A Juliana aqui está falando que para conseguir estudar tem que pegar o PC da amiga da mãe, né? Que já ficou 12 horas fazendo um trabalho. Né? A Vivian está falando, existe os CAPs, mas quase nunca tem vaga, né? Porque a demanda é muito maior do que a oferta de serviço. Né? O Rodrigo está falando que muitos serviços de atendimento gratuito de psicólogos pararam de funcionar. Né? Quem está com a mão levantada aqui? Deixa eu ver. A Kaina levantou a mão, pode falar, se quiser. Essa questão, primeiro, boa tarde, né, gente? Bom dia, sem educação. Sobre essa questão da saúde mental, eu vi um post muito interessante no Instagram, com alternativas, assim, que dá para procurar um atendimento, tipo, alternativas mais baratas e até mesmo de graça. Eu posso mandar para Ana Clara, para ela repostar lá no perfil de vocês. E sobre essa questão de passar 12 horas fazendo trabalho, eu acho que também tem uns professores que são muito sem noção. Teve um professor
o do meu técnico que Tomara estava que eu passando não matéria pra esteja gente nesse hall aí, que sem noção. não, o outro. Oi? Não, eu sei. Tomara que eu não Noção? esteja nesse hall sem noção, mas eu sei Ai, que não. meu Deus. Ah, professor, o senhor é de E boa, ele gente. Você passou sempre matéria. adia quando a gente pede. Ai. Esse professor, ele passou, tipo, matéria que no outro ano ele estava passando no terceiro, quarto bimestre pra gente nos 2 primeiros. Tipo, no primeiro bimestre tinha coisa que estava no terceiro, sabe? E trabalho, uma prova que todo mundo ficou o dia inteiro pra fazer aquilo. Tipo, é umas coisas muito sem noção. Acho que isso também toca num ponto muito importante, porque como que o professor faz isso sabendo de toda a situação atual? Aí ferra mais a cabeça dos alunos. E assim, eu acho que o resultado que a gente vai ver disso, né, além desse déficit de aprendizado, vai ser muitas pessoas doentes, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né, porque teve muitas pessoas que perderam entes queridos nesse momento, né, que às vezes não perderam entes queridos, mas lidaram com muitas dificuldades e tudo mais, passaram por dificuldades, sem contar as condições, né, de estudo. Você parar para reparar, muitas pessoas estão começando a usar óculos agora, pela exposição à tela, né? Muitas pessoas acabaram adquirindo, né, outros problemas, como sedentarismo, né, e derivados disso. Às vezes algumas pessoas começaram a ter colesterol alto, né, porque a pessoa fica em casa, aí come, não se exercita mais, não pega mais sol, né, que só fica ali o tempo todo na frente do computador, né, ou trabalhando ou estudando, e a gente vai ver muitas consequências disso, que já não estamos vendo agora, né, sem contar os problemas de saúde mental. Aqui, a Catiane colocou uma questão aqui muito importante, que é a cobrança, né? Cabe a nós, né, enquanto cidadãos, cobrar do serviço público, né, dos entes, né, do Estado, melhorias nessa oferta de serviço. Então, a gente está passando por uma constante precarização de serviço de saúde, educação, assistência social. Então, né, a nossa obrigação é pressionar, né, o Estado para que ele tenha, né, ofereça serviços adequados. Então, a Vivian está colocando, não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso, né? Uma epidemia. Né? Transtorno de ansiedade virou uma epidemia no Brasil. Assim, né? Grande parte da população, acho que mais da metade, tem algum sintoma aí de transtorno de ansiedade. Muito bem, pessoal. O nosso tempo aqui, a gente já estourou aqui, uns minutinhos. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tivemos aí um número bastante grande aí de pessoas participando. Fiquei bastante contente. Queria agradecer as contribuições de vocês, né, as falas e tal. E queria também agradecer aí a Ana Clara, né, que montou essa apresentação e que se esforçou bastante aí para fazer, né, essa roda de conversa ser possível. Então, muito obrigado aí a todos vocês. Queria agradecer também ao professor Alexandre, né, por me convidar para fazer parte do projeto, né, e renovar pelo terceiro ano seguido, né. Agradecer ao pessoal que assistiu, porque a participação de vocês foi essencial, o formato que a gente estava organizando, né, porque a gente fez a roda de conversa, né, realmente querendo que as pessoas participassem, né. Então, se vocês não participassem, ia ser um pouco estranho, né, ia fugir um pouco do planejado. Então, muito obrigada a todo mundo, né, que tirou um pouquinho do tempinho, veio assistir, prestigiar a gente, e eu espero que essa discussão tenha contribuído, né, para vocês de alguma forma, né, de repente tornando vocês um pouquinho mais conscientes e tal, conscientizados, principalmente, né, vocês. Então, muito obrigada por vocês assistirem, obrigada, professor. Então, pessoal, 2 recadinhos finais aqui. Não esqueçam de assinar aqui a lista, né? Já colocaram aqui o link algumas vezes para que vocês possam ter aí acesso ao certificado, e sigam o nosso perfil lá no Instagram, Educação em Direitos Humanos. É só procurar que a gente está lá no Instagram e a gente faz lives, posts lá. Acho que o arroba a Ana colocou aí. Provavelmente a gente vai fazer ainda alguma atividade esse ano aí de encerramento. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo.
Uma boa CPEX para todos. E até a próxima. Agradeço aí o feedback de vocês aí. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada por proporcionar isso. Vou agora salvar a gravação. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada.